Então, em que pé que estão as artes e as ciências nesse século XVII? E consideremos que nós já estamos nos séculos XVII, XVIII, tá? A gente já está começando a entrar num período que vai caracterizar, que vai constituir mesmo o iluminismo, sobre o qual nós retomaremos os nossos assuntos lá mais na frente. Ele nos será muito caro, muito importante. Então, a gente não... Quer dizer, é tudo uma construção histórica, né? Eu vivo falando isso para vocês, é tudo uma construção histórica, é tudo um processo longo, demorado, gradual. Então, um determinado cenário político, uma determinada situação, ela só surge quando existem condições propícias para o seu surgimento, que são historicamente construídas, não é? Ao longo do tempo, por uma longa e lenta transformação, uma sequência de fatos que vão desembocar num determinado evento histórico. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? E eu acredito que isso ficou bastante claro, é para ter ficado bastante claro, bastante palpável mesmo, ao longo desse bimestre, que a gente foi somando uma vastidão de conhecimentos para vocês irem organizando eles numa linha do tempo, numa sequência cronológica que lhes faça sentido, que lhes diga respeito de alguma maneira, que conte para vocês a história mesmo desse contexto maior sobre o qual a gente está falando, né? De já saída da Idade Média e entramos então na Idade Moderna e estamos lançando as bases do que foi esse período histórico maior, né? Desde a sua fundamentação, desde a derrocada do feudalismo e o momento em que se erigiram, se constituíram, se construíram, se formaram as monarquias nacionais, como se deu esse processo de aliança da realeza com a burguesia em detrimento da nobreza, como foi que a coroa, como foi que o rei subjugou todo mundo e botou todo mundo debaixo do seu poder, do seu cetro, do seu cajado, inclusive a própria igreja, que reinou soberana e incontestada durante toda a Idade Média. E aí a gente tem toda uma soma de fatores, né? Com a derrocada do feudalismo, inclusive desde as cruzadas, lá com a baixa Idade Média, retomada do comércio, do contato mesmo do Oriente com o Ocidente, reabertas essas rotas comerciais com o Oriente, com a China, com a Índia, que passavam por Constantinopla, que era o mercado do mundo e o foi durante toda essa Idade Média, né? E essas rotas comerciais dominadas que estavam por aquelas grandes cidades, principais cidades renascentistas do norte da Península Itálica, Gênova, Veneza, Florença, Pisa, que foram o epicentro difusor desse renascimento, que tem a data marcada mais ou menos pelo século XV, né? 15, 16, do renascimento, do humanismo, dessa retomada dos conceitos clássicos greco-romanos, de uma filosofia antiga mesmo, de uma retomada de uma observação, de uma percepção da política, da sociedade, da economia, da natureza, da poesia, das artes e das ciências de maneira geral, com um viés mais antropocêntrico e menos divino, né? Menos teológico. Então, não é que, eu torno a falar, já falei algumas vezes, não é que a igreja foi abominada, não é que o pessoal largou a igreja para lá, não. A igreja continua tendo uma importância muito, até hoje, né? Até hoje a igreja tem uma importância muito grande. Já não funciona mais, não tem mais a influência literalmente, diretamente política que ela tinha na época. Mas ainda é uma instituição poderosíssima, ainda é uma instituição muito importante, que exerce uma influência muito grande, né? Bom, então, nesse movimento de transformações, né, de passagem de um estado de coisas a outro, então,
nesses mesmos séculos XIV, XV, XVI, enquanto a gente tem... Tá tudo acontecendo, tá tudo acontecendo. Particularmente no século XIV, que foi um século de crise assim, terrível, que a gente passou umas 2, 3 aulas falando sobre ele, sobre assuntos específicos dentro desse século XIV, né, no contexto maior dessa passagem de uma era a outra, o século dos 4 cavaleiros do Apocalipse, aquela turma podia muito bem estar imaginando o fim do mundo antes de virar o século, mas não acabou, né? Não acabou até agora. Ou então acabou e tudo isso é um delírio coletivo e a gente está só fazendo hora extra aqui. Bom, tendo acabado ou não, eu me lembro de ser professor de história e aí calhou de eu acabar dando aula para vocês. Então vocês são uma turma de história que fazem aula comigo no ensino fundamental 2, no 7º ano agora, finzinho do 2º bimestre, né, sob condições bastante adversas, inclusive, o que é mesmo, e aí isso é uma metalinguagem que justifica o fato de eu estar gravando essa videoaula para vocês, porque nós estamos em condições pouco favoráveis ao nosso encontro presencial, em sala de aula e tudo mais. Bom, então o mundo não acabou nesse século XIV. Ele sobreviveu e passou adiante e vem cambaleando, se rastejando, com altos e baixos, avanços e retrocessos até aqui, e a gente está no 21 agora, né? E vamos indo, né? Enquanto for. Bom, crise do século XIV e essa Europa meio que renasce, né? Do século XV em diante, justamente com o Renascimento, né? Deixando para trás esse século que foi absolutamente traumático. Bom, século XV então, Renascimento, humanismo, a formação das monarquias nacionais por um expediente que a gente já estudou, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e esse desenvolvimento alucinante também dessas cidades no norte da Itália, que não se formaram como nação ainda, não se formaram como Estado Nacional junto com esses outros e vão se formar só lá depois, lá em fins do século XIX, junto com a Alemanha, que também ficou para trás nesse negócio de unificação. Mas então nesse período a gente tem, e foi com essa pergunta que eu comecei esta aula, né? Em que pé que estão as artes e as ciências nesse século XVII? Já consolidadas as monarquias nacionais, já feitas as reformas protestantes, já feitos muitos dos conflitos religiosos ao longo dessa Europa toda, já feita a Contra-Reforma Católica também, já feitas as grandes navegações, já feitas colonizações pelo mundo todo, tanto na África como na Ásia, como na América, principalmente na América nesse momento, né? Então, século XVII já tem o mundo todo acontecendo aqui na América. Quer dizer, sempre teve, né? Mas agora o mundo todo relacionado com a Europa, que Percebem como a gente, às vezes, sem querer, é levado a cair nessas armadilhas de que toda a história ela só tem sentido, ela só começa a ocorrer efetivamente a partir do contato com os europeus. Não, sempre teve um mundo todo acontecendo aqui na América. Inclusive, a gente já estudou sobre ele, né? Desde a pré-história, inclusive ao longo e essa datação é também questionável. Mas, enfim. Então, nesse século XVII, nesse novo mundo, nessa nova situação de coisas que nós temos em mãos, nós temos, por causa desse renascimento, o humanismo, né, desse ímpeto questionador, verificador, a gente tem uma mudança nas estruturas políticas muito sensível, muito importante, a partir do Maquiavel, que vai inaugurar essa filosofia política moderna, que a gente estudou com maior profundidade, ou que eu falei um pouco mais sobre isso na nossa aula de Revolução Científica do século XVII, que é justamente esse momento aqui. É aqui então que vai se dar essa Revolução Científica do século XVII, sobre a qual nós já tivemos uma aula nesse bimestre. Então Maquiavel causou uma virada no campo da política muito grande. Nós temos uma série de filósofos, de historiadores, de pesquisadores
que vão virar uma chavinha, e aí desse século, mesmo 16, 17 em diante, a gente vai ter a consolidação das ciências com o nível de verificação e de certeza que a gente tem hoje. Quer dizer, começou a se desenvolver para chegar no que nós temos hoje, né? Lá com Francis Bacon, ainda, quer ver, ó, tem na postura de vocês até uma fotinha dele, um brevíssimo resuminho dele, né? O Francis Bacon ele nasce ainda na segunda metade do século XVI, em 1564, e vai morrer no século seguinte, nesse século XVII, nesse século da Revolução Científica, né? O Bacon ele vai propor, é um dos pioneiros a criticar sistematicamente a educação do seu tempo, né? Daquelas universidades, das faculdades, tudo mais, do saber institucionalizado. Ele vai falar que, gente, não, beleza, vocês são muito espertos, muito eruditos, tem assim uma carga teórica muito grande, mas isso aí que vocês estão ensinando não serve para nada. Não me ajuda em nada. Não ajuda a humanidade em porcaria nenhuma. Porque não nos permite um domínio maior sobre a natureza, de modo que a gente possa facilitar a nossa vida. Não aumenta o nosso domínio sobre a natureza. Toda essa elaboração filosófica, política, pretensamente científica que vocês elaboraram até aqui, a gente precisa começar a botar ordem na casa. A gente precisa começar a investigar a natureza de maneira que nós tenhamos um controle maior sobre ela. O Bacon, Francis Bacon, lá no século XVI. A partir de então, ele vai elaborar, vai escrever, vai desenhar, vai rabiscar, vai pensar, vai conversar com esse aquele, vai fazer e vai acontecer. E aí então ele vai inaugurar um método científico comprovável, né? Cientificamente comprovável, por um expediente muito longo, muito grande, que não é a nossa intenção discorrer com muitos detalhes aqui agora, mas o Francis Bacon vai inaugurar um método científico empírico, que vai se fundar na comprovação material, palpável, física, concreta desse nosso mundo aqui que a gente pega e vê e sente. Mas depois dele, o Descartes, que também aparece na postura de vocês, o René Descartes, depois, ele é um pouco mais novo do que o Bacon, né? Nasceu depois dele, uns 30 anos depois, 28 talvez, ou 32, sei lá. Uns 30 anos depois, mais ou menos, em 1596, já no finzinho desse século XVI, e aí ele vai morrer em meados do século XVII, exatamente no meio do século XVII, em 1650, ele também no sentido de promover um melhor entendimento sobre a ciência, sobre o domínio da natureza e tal, só que ele vai no sentido contrário do Francis Bacon, de modo que ele renega completamente os sentidos. Porque o Bacon era sagrado, o empirismo, a verificação material, concreta, palpável no nosso mundo físico, o Descartes vai falar, não, gente, tudo isso aí é fonte de enganação. Vocês estão sendo ingênuos de acreditar nos seus sentidos porque eles são enganosos. A gente tem que descobrir as coisas puramente pela razão, racionalista. É do René Descartes, aquela famosa máxima que vocês certamente já ouviram, de que penso, logo existo. E se vocês ainda não sabem como ele chegou nessa conclusão, nossa, ele tem ele parte de uma inspiração muito doida. Ele desconstrói o mundo inteirinho na cabeça dele. Ele questiona todas as coisas e fala como se nada fosse legítimo, como se toda essa nossa realidade pode ser uma pura e simples ilusão e a gente está vagando no meio do nada, e a gente pode ou não ter um corpo físico, material, concreto, palpável, e por isso os nossos sentidos são enganadores. A gente não deve acreditar, não deve se fiar completamente nos nossos sentidos, mas questioná-los sempre. E aí então ele vai encontrando certezas, assim, ele vai encaixando na lógica dele, racionalmente embasado, por que pode ser que exista um mundo material? Por que pode ser que a gente tenha um corpo sim, afinal de contas?
por que pode existir uma natureza exterior a nós? E aí, por que a ciência é possível, afinal de contas? Por um método racionalmente embasado. Então ele despreza os sentidos e eleva e enaltece e exalta a razão. E esse debate entre empirismo e racionalismo vem desde muito antes, mas ganha áreas mais nítidos aqui nesse século XVII. Esse mesmo século XVII, XVIII, que vai ver o Galileu Galilei, o Isaac Newton, o John Locke e o Rousseau como teóricos políticos que vão, não só políticos, mas sobre a teoria do conhecimento também, vão causar uma revolução nas ciências desse século XVII. Então, sabe, todos esses personagens, todos esses nomes que vocês certamente já ouviram falar em algum momento da doce vida de vocês e muito certamente ouvirão mais algumas vezes ainda, todos eles estão aqui, nesse século XVII, fazendo as ciências e as artes. Essas mesmas ciências e artes, inclusive, que o Rousseau ganhou um prêmio da Academia de Dijon no ano de 1750, quando ele escreveu um discurso sobre as ciências e as artes. Essa Academia de Dijon, na França, tinha proposto o seguinte tema, né? Era um concurso de redação, e o tema era o seguinte: se as ciências e as artes melhoraram os nossos costumes, as nossas tradições, enfim, se foram boas para a nossa sociedade, para a nossa civilização. E vocês imaginem, né? 1750, meados do século XVIII, auge do cientificismo, do iluminismo, dessa busca pela razão, pela explicação racional e científica de todas as coisas do mundo. É óbvio que estava todo mundo falando, pô, sim, as ciências e as artes melhoraram muito a nossa vida, constituíram todas essas maravilhas que a gente vê hoje. A gente tem um domínio muito maior sobre a natureza, aquela uma que o Francis Bacon sonhava lá atrás, e hoje a gente entende todos as minúcias e os meandros mais íntimos de como funcionam os fenômenos da natureza, e a gente diminuiu as distâncias e aumentou os nossos laços, enfim, estavam exaltando, né, pondo as ciências e as artes lá em cima, e o Rousseau joga um balde de água fria em toda essa turma e fala, olha, então, é muito legal tudo isso aí, mas para que serviu? Todo esse avanço técnico-científico serviu para quê? A gente é mais feliz? A gente tem... a nossa moral é mais elevada hoje do que era antes? Os nossos costumes são mais nobres do que eram antes? Coisa nenhuma. Essas ciências e as artes, essas que vocês estão exaltando aí, só nos levaram à decrepitude, só nos trouxeram para o fundo do poço, e cada vez mais. E se continuar desse jeito, só tende a piorar. Porque nesse mundo já não há mais o sentimento de amor de si e de compaixão que eram inerentes à humanidade desde as suas raízes no seu estado de natureza, né? A gente perdeu a humanidade. A gente perdeu esses atributos que são intrínsecos à humanidade desde os tempos imemoriais, né? Desde os primórdios. Essas ciências e a natureza, essas supostas ciências e a natureza que deveriam nos levar a patamares cada vez mais elevados, elas nos trouxeram, na realidade, para o fundo do poço. E ele não... Nossa, mas que surpresa, né? Um cara falando todo o contrário do que vinha sendo dito até então. Mas ele tira um pouco o pé e fala, olha, não é bem... Na verdade, é isso aí mesmo. Ninguém mais é como é realmente. Mas se pretende ser alguma coisa. A gente não sabe mais como as pessoas são, mas como elas se mostram, né? A gente não conhece mais as pessoas, mas a aparência que elas nos mostram, né?
Ninguém mais hoje é autêntico, ninguém mais hoje é verdadeiro. Tudo se trata de aparências, de status e de aparentar riqueza e de aparentar sabedoria, isso e aquilo, mas isso não nos ajudou em nada. Aí então ele vai dizer por que a sociedade caminhou para esse estágio tão lamentável, né? E de que maneira ela poderia então se redimir e caminhar para uma civilidade que seja realmente humana, uma vez que por aquele estado de coisas ele falava que a nossa sociedade tinha se distanciado da humanidade, né? Nós estávamos fora da humanidade. Então nós deveríamos abraçar as nossas os nossos atributos do nosso estado de natureza, que ele vai dizer que era o amor de si, a comiseração, ou essa piedade, né, esse sentimento de piedade por todas as pessoas, a liberdade, o senso de perfectibilidade para conduzir essa nossa nova sociedade a um patamar mais elevado, mais humano, né? E então ele vai elaborar toda uma teoria política para botar abaixo essa monarquia absolutista que se instaurava e reinava soberana. E eu vou dizer para vocês que ele teve muito sucesso, porque ele foi enaltecido, ele foi exaltado, ele foi elevado, ele foi saudado como o primeiro grande revolucionário. Lá em 1789, em um evento que a gente vai tratar com muita profundidade mais para frente, na França, que a gente chama de Revolução Francesa, e é o que vai botar fim à Idade Moderna e vai dar início à Idade Contemporânea, na qual nós nos inserimos, e eu tenho a impressão que eu já falei isso para vocês algumas vezes. Então percebem, esse período da Idade Moderna, séculos XV, XVI, XVII, mesmo XVIII, e aí a gente já tem o início, o desenvolvimento de um iluminismo a partir desse século XVII com a Revolução Científica. Então, a minha intenção aqui é dar traços para deixar esse mundo cada vez mais claro para vocês. Esse cenário, esse ambiente, esse contexto, qual que é a palavra? Essa conjuntura histórica, para que vocês tenham uma noção cada vez maior desse mundo que veio se formando, da maneira como ele veio se formando. E o que mais aconteceu, e a gente tem um mundo ainda até chegar nos nossos dias de hoje, mas como essas coisas foram acontecendo, sabe? E por que isso nos interessa, por que isso nos diz respeito de maneira tão direta e tão íntima? Bom, essa é a nossa última semana de videoaula nesse modelo de videoaula, né? A partir da semana que vem a gente não vai mais se for aqui, a gente vai se ver por videochamada, no Hangouts, pelo plural, nos nossos horários de aula, toda semana, de quarta e sexta. Se o nosso horário não mudar, não vai mudar, provavelmente. Mas aí eu vou parar de gravar vídeo e editar e postar e mandar para vocês. Então a gente tem mais este vídeo hoje, que na verdade não é, né? Eu estou gravando antes. Mas eu vou postar para vocês na quarta-feira, dia 23... Quarta-feira, dia 22. Quarta-feira, dia 22. E aí o nosso último será, portanto, na sexta-feira, dia 24. E no dia 24 acaba esse nosso segundo bimestre. Vocês estão com uma atividade pendente para fazer, quer dizer, quem já fez muito bem, quem não fez está com uma prova para fazer no sistema, tá? Então atentem-se para isso, porque esta é a nota do bimestre de vocês, tá? Então essa é a prova de vocês, é exatamente o que é a prova de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, podem me perguntar sobre essa aula, sobre qualquer outra aula dessas que passaram, sobre qualquer coisa concernente ao nosso assunto de história, mesmo numa perspectiva maior, mais ampla, num tempo mais recuado, num tempo mais recente. É a minha função também, tá? Eu tô aqui para isso também. Então, é isso aí, gente. Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, é só me chamar e a gente vai conversando, tá bom? Então, até mais.